Quero cumprimentar a todos com a santa e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje nós iremos falar nesse vídeo sobre espírito serpentino ou espírito piton, classes de demônios. Quais são as classes de demônios? Fica nesse vídeo até o final para que você possa receber esse conhecimento que é gratuito para a sua edificação. E para você que não me conhece, eu sou a irmã Suelen Sena, sou missionária e sempre trago estratégia de batalha espiritual e conteúdo espiritual neste canal. Seja muito bem-vindo, se inscreva e compartilhe com mais pessoas. Para quem não sabe, existem hierarquias de demônios, classes de demônios. Hierarquias são formadas por demônios menores que têm menos poder até os demônios principados que têm mais poder. Então, as classes demoníacas é diferente. São classes de demônios diferentes, espécies diferentes que agem em um determinado pecado. Então, sobre isso que nós iremos falar nesse vídeo. E eu quero começar falando sobre o espírito serpentino ou espírito piton. Esse espírito de serpente, ele é muito conhecido em outros países. Porém, aqui no Brasil não é tão conhecido assim. Mas em outros países esse espírito é muito conhecido porque ataca muitas pessoas. E esse espírito, ele está um pouco oculto porque ninguém fala sobre este demônio, mas existem muitas pessoas sobre o controle desse espírito. E esse espírito pertence à classe dos demônios de luxúria, demônios de prostituição. E esse espírito serpentino, esse espírito de serpente, ele é representado também em Gênesis, onde Satanás entra naquela serpente. Ele traz essa representação desse espírito piton. E Paulo diz que nós devemos vigiar para que nós não tenhamos o nosso conhecimento corrompido pela antiga serpente. Esse espírito serpentino, ele atua na vida das pessoas na área sexual e principalmente também ele atua nos falsos profetas. Esse espírito, ele odeia a verdade da palavra, odeia a santificação. Ele atua com mentira, com engano e com luxúria nas vidas das pessoas. Esse espírito faz com que as pessoas fiquem presas neste pecado de luxúria. Ele atua na vida da pessoa exatamente para afastar aquela pessoa da verdade e da santidade. Quando você encontra uma pessoa que tampa seus ouvidos para não ouvir a pregação da verdade, a pregação contra a promiscuidade, a pregação contra o adultério, quando você encontra uma pessoa que odeia a pregação da sã doutrina, é porque esse espírito serpentino está atuando na vida daquela pessoa, está na vida daquela pessoa. Existem pessoas que antes serviam a Deus em santidade, andavam na verdade, se santificavam e agora pararam. Exatamente porque houve-se atuação desse espírito serpentino. Ele vem para corromper a pessoa e levar a pessoa para a mentira, para viver a mentira, para anular a verdade da vida daquela pessoa. Então esse espírito ele trabalha com engano, com mentira, ele ofusca a verdade na vida da pessoa, leva a pessoa para a apostasia, leva a pessoa para o erro e mantém a sua vítima presa na luxúria, na prostituição. É uma classe de espírito serpentino. E muitos desses espíritos entram no corpo da pessoa e ficam ali alojados em partes do corpo da pessoa. Ficam alojados no estômago, ficam alojados em várias partes do corpo da pessoa. Ele pode viver ali durante anos e a pessoa não sabe que ela está com um demônio em seu corpo, porque ele entra através do pecado de luxúria, dos pecados sexuais, e esse espírito fica ali alojado na vida da pessoa. Este demônio é uma classe de demônios que trabalha nessa área de luxúria. Existem outros demônios que trabalham nesse mesmo pecado, mas que porém são espécies diferentes, pertencem a hierarquias diferentes. Por exemplo, existe o íncubus e o súcubus, que também são espíritos da mesma atuação, da mesma classe, mas que porém de hierarquias diferentes, ou seja, tem poderes diferentes. Existe também pombagiras, que também trabalham no mesmo campo de atuação, que é o pecado de luxúria e de prostituição, mas que porém têm poderes diferentes desses outros espíritos. Então,
Muitas das vezes as pessoas conhecem a pombagira e pensam que é somente esse demônio que trabalha na prostituição. Mentira, porque existem muitas classes de demônios, espécies diferentes, hierarquias diferentes que trabalham na prostituição e na luxúria. Então a pombagira é um dos demônios mais pequenos e menores da hierarquia. São os demônios mais fracos. Esses demônios, como espírito serpentino, íncubos e súcubos, são demônios que têm os poderes elevados na sua hierarquia. E eles trabalham em oculto na vida da pessoa. A pessoa pensa que tal pessoa tem a pombagira. Muitas das vezes alguém manifesta com a pombagira, porque o demônio mente, porque ele não quer que a sua identidade seja revelada às pessoas, porque se a sua identidade for revelada, eles serão atingidos através da sua identidade. Então, esses demônios se escondem por trás dos demônios mais pequenos. Esses demônios de prostituição, de hierarquias maiores, se escondem por trás da pombagira, se escondem por trás de outros demônios menores. Como também existe o principado chamado Asmodeus. Esse principado é da luxúria. Ele está em um topo mais alto, controla todos esses demônios que eu citei aqui e ainda outros que eu não sei o nome. Esses espíritos são controlados por principados e muitas pessoas não conhecem a atuação desses espíritos, porque são espíritos que trabalham no oculto. Eles não querem ser vistos, eles não querem ser identificados. Os demônios trabalham em uma inteligência muito grande. Demônios maiores e mais poderosos se escondem por trás dos demônios pequenos. Assim como se manifesta uma legião no corpo de uma pessoa, e esta pessoa, quando você vai orar por aquela pessoa, automaticamente não vai manifestar o chefe da legião, mas vai manifestar o menor demônio que está ali. O demônio que tem menos poder de toda a legião. Por quê? Eles querem esconder os demônios mais poderosos, os demônios que trabalham mais em oculto, que não têm a sua identidade revelada, que as pessoas não conhecem. Eles querem trabalhar em oculto. Existem também os espíritos da classe, os espíritos das águas. Cada espírito maligno é dividido em elementos. Tem demônios que habitam nos ares, demônios que trabalham nos ares, demônios que trabalham na terra, que é o elemento terra. Existem demônios que trabalham também na água. E esses espíritos, que são espírito das águas, é regido por um principado das águas, que é conhecida como Rainha dos Céus, ou Rainha da Costa, ou conhecido também como Iemanjá. Esses são os principados que atuam nas águas, que coordena todos os espíritos das águas, que são demônios também que trabalham na luxúria. Então são várias classes de demônios, várias hierarquias de demônios, e a própria palavra de Deus diz que o povo adorava a Afrodite, o povo adorava a Rainha dos Céus, que isso está escrito lá no livro de Jeremias. O povo adorava e fazia bolos para a Rainha dos Céus. Essa Rainha dos Céus, essa deusa aqui representada na Bíblia Sagrada, é um demônio principado da luxúria. Este demônio conhecido também como Iemanjá, esse demônio conhecido também como a Rainha dos Céus, como Afrodite, como Diana dos Efésios, também descrita lá em Atos. Esses demônios, esses deuses que eram vistos pelo povo de Deus, são demônios no mundo espiritual, principados que são da luxúria. Eles coordenam toda a hierarquia e classes de demônios para trabalhar contra a luz. Existe hierarquias de demônios da glutonaria, existe hierarquias de demônios da idolatria, existe classe de demônios da idolatria, existe classe de demônios da idolatria, existem classes de demônios de contenda, de confusão, existem classes de demônios que trabalham na tecnologia para fazer com que as pessoas se esqueçam de ler a palavra, de orar, de buscar a Deus, para que as pessoas fiquem ao todo tempo controladas pela tecnologia. Existem várias classes de demônios e esses demônios atuam nas vidas das pessoas sem que elas percebam, porque a maioria deles, eles se escondem para trabalhar em oculto, eles não gostam de revelar a sua identidade. E por isso existem muitas pessoas com esses espíritos e elas não conhecem. E muitas igrejas, pela falta de busca a Deus,
não conhece esses espíritos, não conhece do campo espiritual, do campo de batalha espiritual, porque exatamente está faltando oração e experiência com Deus. E para você derrotar esses tipos de demônios, principalmente a classe de demônios da luxúria, tem pessoas que pensam que vão ser libertas do dia para a noite dos seus vícios, mas existe classe de demônios atuando no seu vício. Você precisa vencer a sua carne, a sua vontade, porque a carne do homem trabalha para as trevas. Então você primeiro precisa vencer a sua carne. Você precisa rejeitar aquele vício. Porque para você ser liberto de uma classe de demônio, principalmente demônios da luxúria, você vai ter que quebrar isso todos os dias, na palavra, na vigilância, no jejum e na oração. Porque são demônios que são como concreto. Para você quebrar um concreto com um martelo, você precisa bater todos os dias, várias vezes, para aquele concreto ser quebrado. Você que trabalha com construção, você sabe, para você quebrar um concreto, você vai ter que martelar muitas vezes. Dessas formas, são esses demônios. Eles precisam ser quebrados, martelados todos os dias, através da sua vigilância, através da sua santificação, da leitura da palavra, do jejum, da oração, porque existem pessoas que estão em processo de libertação, mas elas não colocam em vigilância, elas não têm vigilância no seu dia a dia, elas pensam que jejuar uma vez por semana ou vigiar uma vez por semana, elas serão libertos do dia para a noite, mas isso é um engano. Você precisa buscar a sua libertação, e isso é um processo. Para uma casta de demônio, como classes demoníacas que eu citei aqui, essas classes de demônio só saem com jejum e oração. Não é somente um jejum por ano ou um jejum por mês, é o ano inteiro, anos inteiros que você vai lutar com jejum e oração para vencer a vontade da sua carne, para vencer o seu pecado, para que o seu espírito venha controlar a sua carne, para que você não venha mais ceder ao pecado. Então, dicas aqui: você é uma pessoa que está presa no pecado e não consegue largar, você precisa de ajuda de um pastor, de um líder espiritual, para ir na sua casa, fazer uma oração para você. Você precisa estar em uma igreja, você precisa buscar sua libertação, ser instruído, disciplinado, líder espiritual. E você precisa vigiar, precisa rejeitar o desejo da carne, vencer a carne, jejuar, orar, buscar a Deus, ter uma vida de vigilância, ler a palavra de Deus, porque a palavra de Deus também é uma espada para derrotar todos os demônios. E se a palavra de Deus estiver na sua mente, na sua boca, na sua vida, você vai conseguir vencer todas as classes de demônios. Mas lembrando, isso é um processo. Isso é uma batalha espiritual. Você vai ter que vivenciar isso todos os dias. Você vai ter que ter vigilância todos os dias. Você vai ter que fugir da aparência do mal todos os dias. Você vai ter que jejuar, vai ter que buscar constantemente a Deus. Você vai ter que ler a palavra todos os dias. Você vai ter que viver esta palavra, andar em santidade e fugir da aparência do mal todos os dias. Porque caso contrário, se você não entrar nessa batalha constante, você não será liberto desses espíritos malignos. Esse vídeo edificou sua vida, deixa teu like, que Deus abençoe.